No módulo anterior nós demos a introdução ao Power BI, aprendemos alguns fundamentos e também criamos o nosso primeiro painel de visualização de dados, e foi este painel. Foi um relatório, um painel bem simples. Era só para darmos o pontapé de saída no nosso aprendizado do Power BI. E nesta aula nós vamos continuar. O nosso desafio será criar este painel. E é um painel um pouco complexo. É composto praticamente por 3 secções. Esta secção representa o relatório comercial. Depois, mais em diante, vamos ver o nosso caso de estudo. Mas, de forma resumida, nós queremos apresentar o desempenho de uma empresa que distribui e vende acessórios eletrônicos. Então, vamos ter 3 áreas ou 3 secções. Teremos o relatório comercial, vamos ter o relatório de produtos e também vamos ter o relatório financeiro. Então, nós temos este relatório comercial e vamos aproveitar para relembrar a criação de cartões, a formatação de números, vamos aprender a adicionar moeda, unidade. Inclusive, é neste projeto onde nós vamos começar a aprender de facto a usar as funções DAX para calcular os nossos indicadores. Vamos rever a questão de filtros, vamos aprender a adicionar os gráficos de linha. Por exemplo, neste gráfico nós conseguimos ver 2 linhas, uma de metas e a outra representando as vendas ao longo do tempo. E para estas situações em que temos, por exemplo, picos em alguns meses, nós vamos aprender a destacar, criar linhas como esta linha vertical, mostrando que neste pico, por exemplo, tivemos um evento de marketing. E nós podemos fazer isto tanto quando tivermos uma queda muito acentuada. Nos gráficos de barra, vamos aprender esta funcionalidade em que eu posso fazer análise com base num filtro. Por exemplo, neste momento, no eixo Y, eu tenho a lista de produtos. Ou seja, estamos vendo os produtos mais vendidos em relação aos produtos menos vendidos. Mas eu posso fazer esta análise trocando aqui. Por exemplo, eu quero fazer esta análise por província. Então, os valores do eixo Y já mudaram. Se eu mudar para categoria, conseguimos mudar no eixo Y. Se mudarmos para loja, a mesma coisa acontece. E veja que estes filtros são aplicados apenas para este gráfico e não afetam estes outros visuais. Então vamos aprender a criar este tipo de funcionalidade. E vamos rever a criação de gráficos de rosca. E uma das funcionalidades novas que podemos aprender aqui é o agrupamento de itens ou categorias. Veja que nós temos neste gráfico as categorias som, rede, laptop e outro. Então, vamos supor que, para além de laptop, rede e som, tivéssemos outras categorias que representassem a minoria em termos percentuais. Então, nós poderíamos agrupar estas outras categorias numa única categoria chamada outro. E nós vamos aprender a fazer isto. Também vamos aprender a criar este tipo de gráfico, que é um gráfico de velocímetro, e também vamos aprender a adicionar mapas. Por exemplo, nós temos a zona centro, representada por esta bolinha cor de lilás. Se eu clico nesta bolinha, eu consigo filtrar as minhas informações do relatório com base na região centro. Se eu clico norte, que é este verde, também consigo efetuar os meus filtros. E estas funcionalidades que eu mencionei, refiro-me a apenas às funcionalidades que nós vamos poder visualizar aqui no nosso painel, de acordo com as necessidades analíticas da empresa. Mas, para além destas funcionalidades, nós teremos bastante conteúdo. Por exemplo, nós vamos aprender sobre funções de inteligência de tempo. E podemos passar para, neste relatório, vamos aprender, por exemplo, a adicionar imagens de produtos ou qualquer tipo de imagem. E estas imagens podem servir como segmentadores de dados ou filtros no nosso relatório. Então aqui temos as imagens que representam todos os acessórios que esta empresa vende. Aqui ao lado nós temos este gráfico de barras em que podemos fazer as nossas análises com base na quantidade de itens pedidos. Por exemplo, ao ativar esta opção,
nós vemos que tivemos mais pedidos na categoria de som e menos pedidos na categoria de imagem. Se eu clicar em soma de vendas, o cenário muda. Temos mais vendas na categoria laptop e menos vendas na categoria celular. E se nós passarmos o mouse por cima desta barra, é aberto um pop-up, esta caixinha mostrando as imagens dos produtos que pertencem a esta categoria. Se eu passo para redes, tenho imagens da categoria rede. Se eu vou em som, as imagens mudam. Imagem, também tenho produtos da categoria imagem. Para celular, a mesma coisa. Então veja o que nós vamos aprender. Nós vamos aprender funcionalidades profissionais. Aqui na tabela nós temos os fornecedores dos produtos. Aqui nós vamos aprender a criar estes mini gráficos, a criar formatações condicionais e vamos aprender a criar este recurso em que quando eu passo o mouse por cima do nome do fornecedor, neste caso XYZ, nós vemos que a origem deste fornecedor é China e ao lado conseguimos ver a respectiva bandeira. Logo depois, vemos os top 3 produtos mais vendidos deste fornecedor. Se nós formos para o talentos, vemos que este fornecedor é de origem moçambicana. Temos a bandeira e temos os top 3 produtos mais vendidos deste fornecedor. E assim em diante, se vamos por exemplo para Sharrow, vemos que este é de origem indiana, temos a bandeira e temos os top 3 produtos mais vendidos. E se nós quisermos ver os detalhes de um fornecedor específico, podemos vir, por exemplo, para cá, no fornecedor XYZ, botão direito por cima, e aqui embaixo temos esta opção Drill Through. E aqui ao lado temos ver detalhes. Se nós clicamos, conseguimos ver os detalhes deste fornecedor. Se nós voltarmos escolher um outro fornecedor, por exemplo, podemos ver o Rendra, por exemplo, botão direito, Drill Through, ver detalhes. Aqui temos os detalhes do fornecedor, o Rendra. Querendo, podemos ver também os detalhes da categoria. Então vamos por exemplo aqui neste nosso gráfico de barras e queremos ver os detalhes da categoria Ready. Se eu posicionar o mouse e clicar com o botão direito, vou no menu de contexto, Drill Through, ver detalhes. Aqui temos os detalhes da categoria Ready. Então veja que nós temos bastante conteúdo por aprender. Podemos passar para esta secção que representa o relatório financeiro. Aqui nós vamos aprender a calcular o total de receitas, o total de despesas, o saldo e vamos adicionar um gráfico mostrando o saldo ao longo do tempo. E também vamos aprender a formatar, a aplicar formatação condicional para podermos destacar saldo negativo e saldo positivo. Por exemplo, vemos que em 2021 tivemos saldo negativo. E se nós viermos em Drill Down, para expandir a nossa hierarquia, conseguimos ver que em 2021 tivemos saldo negativo nos trimestres 1 e 4. Se expandirmos de novo a nossa hierarquia, vemos mais detalhes. Em 2021 tivemos saldo negativo em janeiro, outubro, novembro e dezembro. Em 2022, tivemos em janeiro, em outubro e em novembro. Se continuarmos a expandir, vamos ter mais detalhes. Aqui já estamos no nível diário. Então, vamos aprender como formatar este tipo de gráfico. E podemos retrair os nossos níveis até este nível. Vamos acrescentar também nossos conhecimentos na criação, configuração e formatação de matrizes. Por exemplo, nesta matriz estamos mostrando despesas por departamento. Temos deste lado os anos, os trimestres, os meses e nas colunas temos os departamentos. Vamos aprender também a agrupar itens e neste caso os departamentos. Veja que aqui eu tenho o departamento financeiro, mas nesta coluna eu tenho a junção dos departamentos marketing e vendas. Mais à direita temos a junção dos departamentos operações e recursos humanos. Então vamos aprender a criar isto e por fim vamos aprender a criar esta funcionalidade que é um simulador de cenários.
Digamos, por exemplo, que a empresa está preocupada com as despesas e, nestes casos, a empresa pode querer fazer análises para poder reduzir despesas e economizar algum dinheiro para poder investir ou atender outros departamentos. Então, a empresa pode dizer what if, ou seja, que tal se nós reduzíssemos a despesa numa certa percentagem, por exemplo, em 7 ou 9%. E neste caso, reduzindo a despesa em 9%, a empresa poderia economizar 4 milhões de meticais. Se nós aumentarmos a percentagem, por exemplo, para 19%, a economia seria de 9 milhões de meticais. Querendo, podemos escrever, por exemplo, 35%. Com esta redução, a empresa poderia economizar 17 milhões de meticais. E nós vamos aprender a criar este tipo de simulador de cenários. E a partir deste módulo, que é o nosso módulo número 2, nós vamos começar a preparar, a organizar tudo o que nós precisamos. Mas o foco deste módulo é a extração e o tratamento de dados no Power Query. Aquela introdução que nós vimos no módulo 1, quando aprendemos a criar este painel, nós vamos no módulo 2 aprofundar os detalhes do Power Query e lá no final vamos aprender a criar este painel. Então fique com Deus, até a próxima aula.